What is love? Baby, don't hurt me no more. Baby, don't hurt me no more. Bem-vindos a mais uma aula de iluminação dentro do curso de capacitação profissional em artes cênicas. Eu sou o professor Rodrigo Marçal e nós estaremos juntos na videoaula de hoje. Na nossa última videoaula, nós falamos a respeito dos refletores e começamos a explicar os elementos básicos, para a caracterização de um equipamento com esse nome, de refletor. Falamos dos elementos constitutivos desse equipamento, a lente, a lâmpada e o espelho. E falamos da diferença desses equipamentos para equipamentos que não possuem esses elementos, esses elementos para os quais nós demos o nome de conjunto óptico. O conjunto óptico de um refletor nada mais é do que elementos que compõem a estrutura do refletor com o objetivo de ter um melhor aproveitamento da luz gerada pela lâmpada. Então o espelho e a lente são elementos que compõem esse conjunto óptico com a intenção de ter um melhor aproveitamento da luz e também de direcionar a luz. Então o refletor ele é um equipamento com o qual você consegue direcionar a luz para um determinado lugar, para uma determinada localização. Para ficar fácil o nosso entendimento, é interessante a gente comparar com a lâmpada da nossa casa. A gente não consegue perceber onde termina ou acaba a luz que a lâmpada da nossa casa emite. Por quê? Porque ela não tem um conjunto óptico para direcionar a luz gerada por aquela lâmpada. A luz dela, ela se espalha para todas as direções, porque ela tem o formato circular, ela não tem nenhum anteparo para barrar a luz dela, a não ser o teto da sua própria casa, que aí dali para cima a luz não se propaga, mas no ambiente como um todo você vai ter luz em todo ele, de maneira homogênea. Então, com o refletor, a gente tem um estudo, uma estrutura, uma carcaça, uma lente, um espelho, todos projetados para que você consiga fazer um aproveitamento melhor da luz e direcionar essa luz para o local onde você quer iluminar. Agora, o que acontece é que cada conjunto óptico vai resultar numa luz com uma qualidade específica. Então, os refletores, por terem conjuntos ópticos diferentes, vão ter resultados diferentes e, consequentemente, vão desempenhar funções diferentes por causa desses conjuntos ópticos diferentes. E aí hoje a gente vai tratar basicamente de dois equipamentos nos quais a gente consegue visualizar muito bem a separação desses conjuntos ópticos. O primeiro deles vai ser o refletor plano convexo e o segundo vai ser o refletor Fresnel. Nós vamos tentar falar nas próximas aulas de outros refletores, basicamente os refletores mais tradicionais e que possíveis de se encontrar num teatro, tá? São os mais tradicionais, mas nós vamos falar absolutamente de todos porque a gente não tem tudo à mão aqui e essa questão da relação de equipamentos que a gente encontra no teatro, ela é muito variável, mas tem alguns que a gente sempre vai encontrar. Então o refletor plano convexo é um refletor muito tradicional e dificilmente um teatro não vai ter esse refletor. É muito difícil, normal é ter, O refletor plano convexo ele recebe esse nome porque ele tem uma lente plano convexa. E essa lente plano convexa, a gente já deve ter ouvido falar dela na física do segundo grau, quando a gente fala sobre ótica e aprende sobre as lentes. Existem lentes que são usadas para os óculos, lentes para microscópios, lentes para lunetas, lentes de aumento das imagens ou de diminuição das imagens. E a lente do PC é uma lente plano convexa. Por que ela recebe esse nome? É uma lente que tem um lado plano, não sei se vocês conseguem visualizar aí no vídeo, e o outro lado convexo. Estou colocando ela de lado para vocês, que ela está de frente. Então a lente plano convexa ela é uma lente que tem um lado plano
Esse lado de cá é plano e esse outro lado é convexo, né? Ela tem esse formato convexo, né? Por isso ela recebe esse nome de refletor plano convexo. Então ele recebe esse nome de refletor plano convexo por causa da sua lente. E ele é vulgarmente chamado, né, pela sigla PC. Então é um refletor PC. PC porque é plano convexo a lente, tá? Eu estou com um refletor aqui, vou mostrar para vocês. Esse aqui é a carcaça do refletor plano convexo. Eu acredito que vocês já devem ter visto. Lá na Casa Azul mesmo, acho que tem uns 2 ou 3 dele pendurado lá nas varas do teatro, né? Aqui é a lente plano convexa. Dá para ver a lâmpada lá dentro também e o espelho. Por aqui vocês já conseguem ver. Mas eu abri uma parte do refletor para vocês verem por dentro. Então aqui, ó, ele está aberto por dentro, vocês estão vendo o refletor por cima. Então nós temos aqui a lente plano convexa, a lâmpada, né, que está aqui, e o espelho refletor, que é essa peça aqui, ó. São os 3 elementos constitutivos do conjunto óptico desse equipamento, né? Lente, lâmpada e espelho, tá? O interessante do refletor plano convexo é que ele tem na sua estrutura a possibilidade de você afastar ou aproximar o espelho da lente. Então ele tem um carrinho e você consegue movimentar o espelho em direção à lente, aproximando ele da lente ou afastando ele da lente, fazendo com que o tamanho da luz projetada pelo refletor tenha um aumento ou uma diminuição no seu diâmetro. Então ele vai ter a lente, essa lente plano convexa, ela já vai produzir uma luz com uma certa definição nas suas bordas. É quase, algumas pessoas vão ver e vão falar assim, isso é um foco, né? De uma certa forma, a gente pode dizer que é uma luz focada sim, né? Não é muito bem focada, ela é levemente focada, mas é uma luz focada sim. E a gente consegue ver os limites da borda desse foco, né? E aí quando a gente movimenta o carrinho aproximando ou afastando o espelho da lente, a gente consegue fazer o aumento e a diminuição do tamanho desse foco. Eu vou demonstrar mecanicamente para vocês aqui de novo, pegando o refletor, para vocês visualizarem esse movimento. Então aqui, ó, quando eu manuseio, aqui na traseira do refletor tem uma alavanca que eu manuseio fazendo com que o espelho e a lente, né, o espelho e a lâmpada se afastem da lente, ou o contrário, né, se aproximem da lente. Depois a gente vai demonstrar para vocês isso com a luz acesa, né, para vocês entenderem como é que funciona. Então o refletor plano convexo ele tem essa possibilidade de fazer esse aumento e diminuição da luz, né? É interessante também a gente pensar que esse movimento que eu fiz aqui ele é um movimento mecânico que envolve o manuseio. O manuseio desse carrinho ele é manual, ele não é um carrinho eletrônico ou automático. Então eu não consigo fazer esse manuseio esse ajuste, né, que o refletor permite. Eu não faço ele via mesa de luz. Eu faço esse ajuste manualmente. Então, lá atrás, quando a gente falava sobre montagem, a gente estava começando a entrar nessa esfera, né? Então, por exemplo, quando eu estou na minha montagem e eu penduro o refletor plano convexo numa vara, prendo ele, faço a conexão, ligo ele no dimmer, testo, funcionou, beleza? Na hora que eu coloco as varas na altura que eu vou usar para o espetáculo, eu tenho que fazer a afinação da luz. Uma das partes da afinação, além de direcionar os equipamentos para onde eu quero, eu posso fazer esses ajustes. Então, por exemplo, um ajuste que o plano convexo permite é eu aproximar ou afastar, né, esse conjunto óptico da lente, né, essa parte que envolve lâmpada e espelho, eu afastar ou aproximá-los da lente, para eu poder definir o tamanho da área que essa luz desse refletor plano convexo vai ocupar. Então ela pode ser maior ou menor, tá? A mesma coisa vai acontecer com outros equipamentos. Agora, interessante pensar que essa é uma peculiaridade do refletor plano convexo.
Existem refletores que trabalham com esse mesmo princípio do carrinho que afasta? Sim, mas existem outros refletores que trabalham com outros princípios para ter esse tipo de recurso de ajuste, tá? Tem refletor que não tem esse ajuste, que você não faz esse ajuste de mexer no carrinho, por exemplo, ou que não tem um ajuste de aumentar ou diminuir o tamanho do foco. O tamanho do foco, por exemplo, é fixo. Então é uma característica específica do refletor plano convexo. Agora, é interessante pensar que no caso do refletor plano convexo, o que determina esse refletor como sendo um refletor plano convexo é a lente. Né? Se ele tivesse uma outra lente, ele poderia ser um outro refletor. Então pode ser, é legal falar disso, porque, por exemplo, vocês viram a carcaça desse refletor e ela é uma carcaça que se parece com carcaças de outros equipamentos. Então, antes de você falar assim, aquele refletor é um PC porque viu a carcaça, é bom você conferir a lente antes, porque às vezes eu posso estar com uma carcaça desse modelo aqui que a gente viu do plano convexo, porém com uma outra lente. Vou mostrar para vocês de novo a carcaça, né? E aí a lente. Então você vai ver a lente e quando você vir a lente você vai saber se ele é um refletor plano convexo ou se ele é um outro refletor, tá? Uma coisa interessante da gente falar do PC é que ele é um refletor que ele tem uma luz relativamente focada, não é muito focada como um elipsoidal, que é um outro equipamento, mas também não é desfocada como um Fresnel ou uma lâmpada par. Então é uma luz que já tem um desenho e ele é bem interessante porque como ele permite esse ajuste de abertura, né? Você consegue trabalhar mesmo em pés direito muito baixos, você consegue ter uma boa abertura da área de cobertura desse equipamento. Então, espaços com pé direito baixo, é interessante esse tipo de equipamento porque ele abre bastante e também fecha bastante, né? O tanto que ele fecha e o tanto que ele abre é muito amplo, né? Você tem muita amplitude, tanto para abrir quanto para fechar o foco desse equipamento. Então, em espaços que você tem um pé direito muito baixo, por que eu estou falando isso? Porque quando você tem um pé direito mais alto, a própria distância do piso do palco até as varas já faz com que essa coisa da abertura não seja tanto um problema. Porque a distância faz com que, né, a luz fique mais espalhada, né? Agora, quando você tem um pé direito muito baixo, isso pode virar um problema, porque às vezes você quer fazer um foco e usa um refletor que tem esse ajuste, que não tem esse ajuste, então você fica refém do pé direito, né? Uma vez que você colocou o refletor, acendeu, tanto que abriu ali e é isso aí, não tem o que fazer, né? Você não tem muitas opções, a não ser usar um difusor e tal, mas você não tem muitas opções. Agora, no caso do refletor com esse tipo de ajuste, é bom que ele tenha bastante amplitude, tanto para abrir quanto para fechar, que é o caso do PC. Então, por exemplo, vocês vão ver muitos refletores plano convexo em salas como a Juvenal Dias e a Sesquiate no Palácio das Artes, que são palcos em esporão e que tem um pé direito muito baixo. Então, é vantagem ter esse tipo de equipamento em teatros que você tem um pé direito muito baixo, tá bom? Então essa é a luz do refletor plano convexo. Como vocês podem ver, ela é bem definidinha, né? Vocês podem ver que é uma bolinha muito bem definida. E aqui eu estou mexendo no carrinho do refletor para diminuir o tamanho desse foco, que é o tamanho mínimo que eu consegui nessa distância. E agora eu vou movimentar no sentido contrário para fazer a abertura, né, desse foco. Olha para vocês verem como que ele varia, né, daquele tamanhozinho que estava antes para o tamanho que a gente está atingindo agora. Abrindo quase que a parede como um todo já, né? E agora eu vou fechar de novo para vocês visualizarem. Então essa é a luz do refletor plano convexo, tá? Manuseado ao vivo aqui para vocês. Vocês estão ouvindo aí o barulho do carrinho, né, da minha mão manuseando o carrinho. Bom, agora no segundo refletor que nós vamos trabalhar aqui na nossa videoaula, é um refletor que tem uma carcaça muito parecida com a carcaça do refletor plano convexo. Então é interessante a gente aprender os dois, porque às vezes a gente confunde porque observa apenas a carcaça do refletor e não olha a lente. Mas o resultado luminoso que a gente encontra com esse equipamento
é bem diferente do resultado luminoso que o plano convexo apresenta. Esse refletor ele recebeu o nome também por conta da sua lente e é o refletor Fresnel. O refletor Fresnel recebeu esse nome em homenagem ao inventor desse tipo de lente, né? Essa é a lente do refletor Fresnel. Ela, como a lente plano convexa, ela tem sim um lado plano, mas esse outro lado não é uma superfície lisa, né? É uma superfície que tem esse conjunto de anéis, né? E que tem um certo avanço em relação à sua base. E aí essa lente ela vai fazer com que a luz seja uma luz mais difusa. Ela faz uma certa concentração dos raios luminosos no centro do foco, então como ela faz, ela converge, né, os raios de luz em direção ao centro do foco, então geralmente é uma luz que ela tem um centro mais luminoso e as beiradas são um pouco menos luminosas, e ela tem as bordas do facho de luz são mais difusas, então você não vai ter uma definição como a do plano convexo. E é interessante porque a carcaça desse equipamento é muito parecida. Ó, essa é a carcaça do refletor Fresnel. Ela é um pouco menor, tá? Esse aqui tá sem a lente porque eu tirei. Ela é um pouco menor do que a carcaça do plano convexo, mas ela tem uma lente diferente e aí produz um resultado completamente diferente. Inclusive, a gente vai ver isso acontecer muito nos teatros, de haver situações em que há troca de lente, né? Para o refletor funcionar como plano convexo, eu tiro a lente dele de Fresnel e coloco nele uma lente de plano convexo. É possível fazer isso sim, tá? Agora com a lente já encaixada, eu vou mostrar para vocês aqui o conjunto óptico desse refletor. Então nós temos aqui a lente, como eu disse, né? O primeiro elemento, a lente, a lâmpada e o espelho refletor. E assim como no PC, eu tenho um mecanismo aqui atrás do refletor, no qual eu consigo, né, fazer o carrinho se movimentar para trás ou para frente em direção à lente. Esse aqui, como ele, o carrinho correu para frente, o carrinho foi para trás. E aí com isso eu consigo fazer um ajuste. Do tamanho, né, da área de cobertura da luz. É interessante pensar também que no caso do refletor Fresnel, como ele tem uma luz mais difusa, ele é muito usado para fazer coberturas de grandes áreas, porque é uma luz que pode ficar mais aberta e ela não tem tanta definição nas bordas, então ela tende a ficar uma luz um pouco mais natural, né? Quando você usa o foco com um desenho recortado, desenho mais definido, você artificializa a luz, né? E quando você usa ela mais borrada, a luz mais borrada, ela fica mais próxima da luz natural, né? Não quer dizer que a luz recortada não seja natural, mas ela tende a parecer mais artificial. Então é um refletor que você usa muito para fazer grandes áreas, né? As gerais, né? Não que você não use o PC, viu, gente? Também dá para fazer com PC, mas o Fresnel ele tem essa característica, né? E ele é muito utilizado na televisão. Vocês podem ver que as pessoas que têm esses estúdios móveis ou pequenos estúdios, elas usam muito o Fresnel em tripés para poder fazer iluminação de estúdio, que é uma luz, né, mais natural. A luz do Fresnel ela tende a ser mais natural. Então nós vamos ver ela muito, né, sendo muito utilizada na televisão, assim como no teatro, né? E no teatro a gente tem essa tendência de usar o Fresnel para fazer, né, algumas coberturas de grandes áreas, ou mesmo quando a gente usa ele mais fechadinho é para provocar, né? Porque ele também pode ficar fechado bem pequenininho, né? Cobrir uma área bem pequena, mas com essa característica de ser uma luz mais borrada, uma luz mais próxima da naturalidade, da luz natural, né? Então ele é um refletor que tem essa característica.
Agora essa é a luz do refletor Fresnel. Eu não sei se por causa da captação da câmera vocês conseguem perceber a diferença da luz do Fresnel para a luz do PC, mas é uma luz mais difusa, né? A gente consegue perceber menos as bordas. Aqui ele está totalmente fechado. Eu vou manusear o carrinho aqui para a luz dele se espalhar mais, tá vendo? Vocês podem perceber que à medida que ela vai se espalhando, ela vai ficando menos marcada, né? E mais difusa, diferente aí do Fresnel, do PC, que mesmo abrindo a gente ainda consegue ter uma definição muito clara. Como na videoaula talvez não seja possível a gente conseguir identificar com tanta precisão, né, a falta de focagem dos refletores, posteriormente, quando a gente, né, tiver com as aulas presenciais, nós vamos voltar a manusear esses equipamentos e aí vocês vão poder visualizar isso ao vivo. Bom, então nós vimos aí, né, os refletores plano convexo e Fresnel, né, que foram os dois primeiros refletores que a gente visualizou. Ambos os refletores são usados para desempenhar diversas funções. Obviamente, né, aparenta ter um pouco mais de versatilidade para uma coisa e outro para outra, mas não significa que eles são exclusivos para um uso específico. Nós vamos ver sendo usado de formas muito diversas, né? O PC, por exemplo, é muito utilizado para fazer sombra chinesa, né? Quando a gente usa o refletor no chão e projeta em cima de uma superfície translúcida, né? O Fresnel ele é muito utilizado para fazer gerais, mas nós também vamos ver ele sendo usado para fazer focos em que você precisa ter uma concentração de brilho no centro, né, maior. Então são refletores muito diversos assim, né? Mas é interessante vocês conhecerem os elementos constitutivos dos equipamentos para vocês conseguirem diferenciar um do outro. Nós vimos aqui que o PC e o Fresnel, basicamente, o elemento mais importante assim, para a gente conseguir diferenciar um do outro é a lente, né? A lente plano convexa da lente Fresnel. Na próxima videoaula nós vamos continuar trabalhando com outros equipamentos, outros refletores. Seria legal, na medida do possível, vocês irem tentando memorizar, né, os nomes, aprender de fato os nomes e até em função das características desses equipamentos. Eu vou tentar mandar algum material para vocês falando um pouco mais sobre esses refletores para vocês terem mais informações a respeito. E na próxima videoaula a gente continua. Então, até lá! What is love? Baby, don't hurt me.